Ciao a tutti, come state? Da tempo che non parliamo sulla lingua italiana, vero? Allora, olha só, hoje eu queria trazer para vocês 5 dicas, 5 formas de como estudar italiano na prática. Será que é possível estudar na prática, né, no seu dia a dia, uma língua que não é tão difundida como o inglês, por exemplo? Para estudar inglês, você consegue de todas as formas, né, já que a língua é tão estudada e praticada no mundo inteiro. Até viajando para o país vizinho você consegue praticar inglês, mesmo que esse país não seja de língua inglesa. Mas e o italiano, que é praticamente uma língua de um país só? Não é, tá, gente? O italiano se fala em outros países também. Mas é praticamente, sim, uma língua de um país só. Como é que a gente faz para estudar na prática o italiano? Então, eu separei 5 coisinhas aqui, 5 dicas, e espero que ajude. A primeira dica, na verdade, antes de ir para as dicas, eu queria falar uma coisinha que é super importante quando você está começando o aprendizado de uma língua. É importante você saber que existem 4 compreensões, né? 4 compreensões linguísticas, que é a fala, a audição, a escrita e a leitura. E 2 delas vêm antes das outras 2. As compreensões passivas vêm antes das outras 2. Você primeiro aprende a ler do que a escrever. Você primeiro aprende a entender do que a falar. Então, don't panic, sabe? Não fique nervoso se você entende o italiano, mas não consegue falar. É normal, todo mundo passa por isso, tá bem? Então, vamos estimular primeiro as compreensões que vêm primeiro e depois a gente estimula as outras, tá? Não precisa de pressa no aprendizado de uma língua. Vamos lá, a primeira dica é como a leitura vem primeiro, o que a gente faz? Vamos ler em italiano. A primeira dica é leia jornais do país. Leia jornais italianos, jornais em italiano. Por que jornais? Porque é uma linguagem do dia a dia, são fatos que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, se você está sabendo sobre a crise da Amazônia e você vai ler a opinião da mídia italiana sobre a crise da Amazônia, você vai conseguir entender melhor aquele texto. Por que não um texto de literatura? Porque é mais difícil. Só um minutinho que está passando aqui o avião. Pronto. Por que não um texto de literatura? Ah, porque você não me indica autores italianos. É mais difícil, a linguagem é mais elevada, você precisa ter mais vocabulário para entender aquilo. Se você está lendo um texto sobre atualidades e você está atualizado, é mais fácil de você entender. Então, é importante ler jornais, sim. Eu separei aqui, acho que 7 jornais mais lidos, mais difundidos na Itália, jornais que têm maior alcance, que os italianos mais leem. E é importante que você saiba, já que talvez você não saiba quais são os maiores jornais italianos. Os maiores jornais, assim, eu botei na sequência mesmo dos mais lidos até os menos, e são esses aqui. O Corriere della Sera, que é a maior estampa, né, a maior difusão italiana. Depois o La Repubblica, depois o Il Sole 24 Ore, depois o Quotidiano Nazionale, la Gazzetta dello Sport, La Stampa e Il Messaggero. São esses os jornais mais difundidos na Itália, por ordem de importância, né? Por ordem de alcance. Apesar do Corriere della Sera estar em primeiro lugar, eu leio mais o La Repubblica. Então, vai depender de você. É até bom para você ver o tipo de linguagem de cada jornal e qual é o jornal que você mais se identifica. Eu gosto mais do La Repubblica, já li quase todos aqui. O Il Sole 24 Ore, já li, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, mas isso não quer dizer... enfim, o jornal que eu mais consumo notícia italiana é o La Repubblica, mas você tem todos esses aí para escolher. Com relação a matérias televisionadas, né, telejornalísticas, você vai precisar recorrer à RAI, que é como se fosse a nossa Globo, né? É a TV pública daqui da Itália, enfim, todo italiano assiste RAI, é uma TV gigante, que tem diversos canais, como a Globo é no Brasil, a Globo tem a Globosat, né? Diversos canais, e a RAI é assim, RAI 1, RAI 2, enfim, RAI Kids, enfim.
E você consegue, acessando o site da RAI, assistir matérias deles. Enfim, essa é a primeira dica, né, para você estimular a sua leitura e a sua compreensão auditiva. A segunda dica, vamos ver que eu nem lembro mais. Eu queria dizer que os dados desse ranking, né, que eu fiz aqui dos jornais é da ADS, Accertamenti Diffusione Stampa, né? Accertamenti Diffusione Stampa, isso. São da ADS, então não sou eu que estou falando a ordem de importância aqui dos jornais, não, tá? A segunda dica é configurar o seu celular. Gente, isso é muito básico. Você precisa, quando você está estudando uma língua, configurar todos os seus dispositivos eletrônicos nessa língua. Por que isso é tão importante? Porque você está o tempo inteiro com o seu celular. Se você trabalha no computador, você está o tempo inteiro com o seu computador. Então, você precisa saber o vocabulário, por exemplo, de trabalho, enfim, o vocabulário mesmo, mais um avião. Você precisa saber, por exemplo, como é que você fica sabendo que configurações em italiano é impostazioni? Tendo ali no seu celular. E assim, não é bom só para a leitura ou vocabulário, né? Aprendizado de algumas palavras que você não saberia. Não é bom só para isso, mas é bom também para a escrita. Por quê? O seu teclado vai estar na língua que você está aprendendo. Então, você pode fazer umas gracinhas, né? Mandar para as pessoas, sei lá, bom dia, algumas saudações para as pessoas, e você vai saber como aquilo é escrito, porque o teu teclado vai te corrigir, entendeu? Por exemplo, tem muita gente que não imagina que buongiorno é escrito tudo junto, e enfim, você vai descobrir isso com o seu teclado. Por isso é tão importante essa dica 2, isso é muito básico, qualquer língua que você está estudando, você precisa fazer isso. Vamos lá, a dica 3 é colocar etiquetas nas suas coisas. Etiquetas com a língua, mesmo com palavras da língua. Por exemplo, na sua casa inteira, você colocar etiquetas nas suas coisas, na sua agenda, no seu computador, né? Enfim, tudo que é seu, a sua mesa, tudo que é seu, que você mexe, que você tem contato. Se tiver com a etiqueta ali na sua cara, poxa, você vai sempre lembrar o nome daquilo. Por exemplo, na sua mesa você escreve e coloca na sua mesa, tavolo. No seu caderno você vai lá, escreve e coloca quaderno. Na sua torneira você escreve, vai lá e coloca rubinetto, sabe? Assim você vai lembrar sempre desse tipo de vocabulário, porque vai estar lá na sua cara. Também é bom para a leitura, né, para compreensão visual e para sua escrita, porque você vai estar, ao menos uma vez, você vai treinar como se escreve aquela palavra. Vamos lá? A quarta dica é seguir canais sobre a língua, né, que falam da língua italiana. Eu sei que todo mundo já faz isso, mas enfim, é sempre bom enfatizar. É super importante, gente, porque tem tanta gente aí na internet falando sobre esse tipo de assunto, né? Eu já falei aqui, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo sobre como eu aprendi italiano de graça. E eu aprendi tanto online quanto presencialmente. Mas enfim, as etapas online eu aprendi assim, em sites, em canais. E eu cito 2 lugares que foram super importantes para mim. Vou deixar para minha aprendizagem, vou deixar aqui na descrição, tá bem? Atualmente eu não sigo mais aqueles canais que eu segui, mas eles são super importantes, que eles conseguem fazer com que você treine compreensão escrita, compreensão auditiva, enfim, são super importantes e grandes. Eu indico bastante. Tá aqui na descrição o link do vídeo. Mas atualmente, como eu já aprendi a língua e atualmente eu gosto de saber curiosidades sobre a língua, me manter sempre atualizada, eu sigo outros canais. Eu posso citar aqui, eu sigo no Instagram muita gente, então eu posso citar aqui o Itálica, é um canal maravilhoso que tem não só dicas de italiano, mas também várias curiosidades sobre a cultura. Eu adoro um professor italiano que fala para brasileiros, que é do canal Vou Aprender Italiano. Adoro. Também gosto muito de um rapaz que também fala
Ai, não sei se ele fala exatamente para brasileiros. Mas enfim, ele faz vídeos em italiano e eu gosto muito. Eu acho que ele é madrelíngua, acho que ele é italiano, que é o italiano automático. Gosto muito desses, sigo outras pessoas também, não tô lembrando agora, mas enfim, esses foram os que vieram mais facilmente à minha cabeça, ou seja, estão gravados na minha cabeça. E o último passo aqui, esse é importante para desenvolver a fala, para conversar. O que é importante para desenvolver a fala, gente? Isso mesmo, conversar. Conversar. Você tentar achar pessoas para você conversar. Por exemplo, eu tive a sorte de aprender a língua italiana juntamente com meu marido. Então, a gente sempre conversou em italiano. Sempre, desde o básico 1, sabe? A gente sempre conversou em italiano. Com o vocabulário que a gente sabia, com todos os erros que a gente cometia, mas a gente conversava em italiano. E até hoje é assim. Fora de casa, a gente conversa em italiano, porque a gente tem um filho e ele precisa aprender os dois sistemas linguísticos. Em casa, a gente fala em português e fora de casa, em italiano. Até hoje, a gente conversa e isso foi super importante para a desenvoltura da gente na língua. Mas e se você não tem ninguém para conversar? Se você não tem parentes, por exemplo, que sabem um pouco da língua, o que você faz? É difícil, né? Eu sugeriria que você entrasse em grupos na internet. Por exemplo, no Facebook tem muito grupo de descendentes de italiano, de gente apaixonada pela língua, pela cultura, pelo país. E eu acho que se você lançar uma pergunta pedindo pessoas que gostem da língua, que estudem a língua para praticar, para fazer grupo de discussão, eu acho que você encontra muito facilmente nesses grupos. São grupos grandes com muitas pessoas e todos apaixonados pela língua e pela cultura da Itália. Mas se você tem pessoas, por exemplo, se você frequenta um curso de italiano, você pode conversar, não só na aula, mas marcar com as pessoas desse curso para dialogarem com você. Se você tem descendentes de italiano na sua família que gostam, que estudam a língua, por mais que a pessoa fale pouco, por que não marcar com essas pessoas e tentar desenvolver a língua? É assim que se aprende, tá? Enfim, foram esses os passos, as dicas que eu achei que poderiam ser feitas, realmente empregadas na prática, na sua vida. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que está logo do lado do botão inscreva-se e dá um like, comenta as coisas que você quer saber, enfim. É isso aí e até o próximo vídeo. Arrivederci e a presto!